pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Café com Direito. Recebo aqui hoje, com muito carinho, um amigo especial, conhecido por todos na nossa cidade, apelidado carinhosamente Prefeitão, Rodrigo Pinheiro. É um prazer enorme te receber aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rochelle, pelo convite. Estava devendo a visita aqui, ela que já tinha me convidado, só que a correria do dia a dia fez com que a gente se encontrasse hoje, em pleno São João. Verdade. A gente está na correria aí, na metade do São João aqui na rua, né, no centro, porque o São João da Roça já passou. E eu estou alegre também em estar aqui. Obrigada. Podemos começar? Pode. Caruaru é conhecido pelo maior e melhor São João do mundo. Porém, a festa sempre gera polêmicas quanto ao valor investido e o retorno dado. O saldo, ele é positivo? Há, de fato, um retorno para o erário e para a população? Rochelle, esse evento, São João de Caruaru, é um dos maiores eventos do Brasil. Eu não falo nem mais do Nordeste, do Brasil. Tanto é que a cada ano que passa a gente vem aumentando o número de patrocinadores que investem no São João de Caruaru, multinacionais, e isso é de praxe. Só tem um investimento porque tem retorno. Certo. E esse retorno a gente pode conferir nas entregas que são feitas pelos próprios patrocinadores. Quando a gente anda, por exemplo, pela estação, as ativações, que é como a gente chama, os estandes com os produtos desses patrocinadores, está cada ano assim mais incrementado, mais bonito. Esse é o ano, sem dúvida nenhuma, que a gente tem a estação mais movimentada e com as entregas dos patrocinadores, os estandes, as ativações mais bonitas. E falando de números, São João de Caruaru hoje tem mais de 31 milhões de reais somente de patrocinadores. E o que é que isso significa? Significa que todas as atrações são pagas com esse valor dos patrocinadores. Então a gente fica muito tranquilo em dizer que desde a atração local, a atração do São João na Roça, por exemplo, que já está toda paga, através, por exemplo, de Lei Rouanet, investimentos do setor público também, do governo federal, do próprio governo do estado, fazem com que realmente essa festa ela tenha esse retorno financeiro, evidentemente, para a prefeitura. O ano passado foram praticamente 700 milhões de economia que foi aquecida, que circulou aqui somente no período junino. Esse ano a perspectiva ela é de incremento nesse valor, acima de 700 milhões, e isso gera o retorno direto para o cofre dos municípios através, por exemplo, de ISS. Mas a gente tem que fazer conta também da quantidade de empregos que são gerados durante esse período. Mais de 15 mil empregos são gerados de maneira indireta. Diretamente a gente tem os ambulantes, os comerciantes, os donos de restaurantes. Restaurantes que eu digo somente que fazem parte do período junino, mas quando a gente faz a conta também dos centros comerciais, dos shoppings, da própria feira, do Parque 18 de Maio, da Feira da Moda de Caruaru, quando a gente faz tudo isso, a gente vê que realmente é importantíssimo e a movimentação financeira de um evento como esse, São João, para Caruaru é maior até do que o final do ano aqui na nossa cidade. Pegando o gancho na tua fala, podemos perceber um aumento significativo de turistas, um maior faturamento no lazer, hospedagem, entretenimento, que resulta em maior arrecadação de ISS. Isso. Empregos temporários, renda e emprego extra para muitas pessoas. Mas, por outro lado, temos o aumento dos gastos públicos com infraestrutura, atrações e mesmo os gastos indiretos com ações de prevenção e contenção causadas pela bebida e pelos excessos, aumento de roubos, furtos e outras violências registradas nesse período. Vendo, a partir desse ponto, o saldo, mesmo assim, continua positivo? Existe um ponto de equilíbrio para essa balança? Cada ano que passa a gente tem aqui eventos mais seguros e esse ano também não é diferente. A gente teve, por exemplo, a Volta das Drilhas agora, no último domingo, que teve praticamente 0 ocorrências. Falando assim de ocorrências policiais, né? O lançamento do efetivo de policiais aqui em Caruaru, de bombeiros também, bombeiros que vêm tanto do governo do estado como também bombeiros contratados pela prefeitura, bombeiros civis, dão todo esse suporte para que a gente tenha realmente uma festa tranquila. Não temos registros de ocorrência maior aqui no São João, não só nesse, no São João também de 24, no São João de 23, fazendo esse recorte,
que 2022 foi a volta do São João e a estrutura era antiga ainda. Era um modelo antigo. De 23 para cá, a gente pôde fazer um novo São João, um novo formato, atraindo mais patrocinadores, tendo cada vez um público maior e diminuindo as ocorrências. Então, realmente, o saldo é muito mais do que positivo, porque a gente está cada ano que passa, tendo um público maior, não só no pátio de eventos, mas nos outros polos, e aqui a gente fala de 27 polos, e esse é um dos grandes diferenciais do São João de Caruaru, a quantidade de polos, como também a diminuição de ocorrências. Agora, claro, aquelas pontuais por excesso de bebida, tudo isso sempre vai acontecer, até porque a turma gosta de tomar bebida alcoólica, gosta de sofrer com a música que vem, aí a turma extrapola às vezes um pouco, mas tudo sob controle, viu? A gente tem equipe lá, a Secretaria de Saúde, todo o suporte, postos de saúde e ambulâncias em todos os pontos do evento, mas a gente pede sempre para todo mundo brincar na paz, na tranquilidade, que é o que está acontecendo, e não se exceder na bebida. Mas de vez em quando acontece, a gente entende e está para dar o suporte necessário. Caruaru e região tem cantores locais e todos os anos ouvimos relatos de exclusão de alguns e a contratação de cantores de fama nacional, que são atrações principais. Explica para a gente, Rodrigo, essa questão entre a tradição e o novo. De um lado, a festa é tradição, por outro, as estrelas nacionais atraem mais público. Como lidar com tudo isso? Rochelle, essa pergunta é importante porque a gente tem aqui em Caruaru outro grande diferencial. Esse ano, mais de 1.400 atrações estão aqui no São João de Caruaru. Dessas, mais de 80% são locais. E quando a gente fala em atrações locais, a gente fala em quadrilhas juninas, trios, pé de serra, bacamarteiros, os artistas, enfim. Todos esses artistas de Caruaru, primeiro, teve uma valorização do cachê desses artistas desde que eu entrei na prefeitura. A gente fez um aumento considerável do cachê desses artistas, em torno de 50%. Primeiro ponto. Segundo ponto, artistas locais todos os dias falando de pátio, viu? Pátio de eventos. Sem falar os outros polos que a presença deles sempre é maioria. Mas falando do pátio de eventos, a gente pode ter a presença de, todo dia, um artista aqui de Caruaru, não só porque a gente também se preocupa, a Fundação de Cultura, através do presidente Erlon Cavalcante, se preocupa com essa valorização, esse investimento, esse acolhimento com o artista local, mas também pela qualidade desses artistas. A gente tem show toda noite no pátio de eventos, por exemplo, de Clever Lemos, Douglas Leon, PV Calado, Thaís Dias, Renan Cruz, ou seja, é uma turma de uma nova geração que está fazendo excelentes shows, um repertório magnífico, fora as músicas de autoria deles próprios, que vão dando essa característica diferenciada de Caruaru, de valorizar o artista. E quando a gente fala de artista com renome nacional, esses, de fato, são aqueles que os patrocinadores, inclusive, até investem para trazer esses artistas também aqui para o palco do pátio de eventos. Por exemplo, Ivete Sangalo lançou uma campanha nacional dos sabonetes Lux, certo? E foi uma articulação nossa que o sabonete Lux pagou o cachê dela. A gente não teve a necessidade de pagar o cachê, porque os patrocinadores fazem esse investimento e aproveitam também para fazer lançamento de suas marcas. Então, é o jogo do ganha-ganha. A gente tem que, a cada ano que passa, profissionalizar cada vez mais, como a gente vem profissionalizando o São João daqui de Caruaru. Cada vez maior e melhor, né? Com certeza. E seguro, viu? Agora vamos falar sobre obras. Pela proximidade do prefeito com o povo, as obras públicas acabam sendo o termômetro da gestão municipal. Perfeito. O que já foi feito? O que a população pode esperar para os próximos 2 meses e meio ainda da sua gestão? Não, 2 anos. Que ainda falta, 3 né? 3 anos e meio. 3 anos e meio, desculpe. 3 anos e meio. 3 anos e meio da gestão. Olha, a gente vem colocando em prática tudo aquilo que a gente pôde demonstrar no plano de governo.
O principal programa meu, promessa de campanha, a gente vem cumprindo, lançando esse programa e fazendo as obras, é o programa Minha Rua Nova. Lá atrás, a gente tem que agora voltar um pouco, os anos. Quando a gente foi eleito pela primeira vez, Raquel prefeita, hoje nossa governadora, e eu vice, tínhamos em Caruaru mais ou menos 1.100 ruas que precisavam ser calçadas. Raquel passou um período de 5 anos e meio, tendo em vista que desses 5 anos e meio, 2 anos foi de pandemia. A gente tem que fazer esse recorte, é obrigado a fazer esse recorte, certo? E nesse período que Raquel passou, a gente conseguiu avançar calçando em torno de 300 ruas. Depois eu assumi a prefeitura com a descompatibilização de Raquel, que saiu para ser candidata a governadora e ganhou. Eu continuei na prefeitura, 2 anos e 9 meses, mais ou menos. E nesse período a gente teve a oportunidade e o compromisso com a população de calçar mais 300 ruas e a gente assim o fez. Então a gente fez uma conta, se quando a gente entrou tinha 1.100 ruas e no final do nosso mandato, em 2024, tínhamos 600 ruas calçadas, faltam mais ou menos 500 ruas. E assim foi feito, assim foi lançado o programa Minha Rua Nova, dentro do nosso plano de governo para a campanha de 2024 e já de imediato, ganhando as eleições, a gente já colocou em prática e continua fazendo esses investimentos de calçamento. Essa semana eu tive a oportunidade de ir visitar uma rua aqui no bairro do Salgado, que é aqui próximo da SES. Calçamos a última rua que precisava calçar no bairro do Salgado. Isso aí é um marco também. É o bairro mais populoso aqui da cidade de Caruaru. Agora, durante o São João na Roça, a gente faz o evento São João na Roça, que dura uma noite em cada localidade. Mas durante a semana, a gente anuncia novas entregas, faz a inauguração também de serviços e equipamentos, e não foi diferente esse ano. A gente entregou no Juá, entregamos em Lages, entregamos em Jacaré Grande, ruas calçadas que há décadas não recebiam investimento de calçamento na zona rural. Por exemplo, outro exemplo também impactante foi o último dia do São João na Roça, que foi em Pau Santo. Tivemos a oportunidade de entregar o acesso asfaltado da BR-232 até a comunidade de Pau Santo, praticamente 7, perto de 8 quilômetros de acesso que a gente entregou, promessa nossa, que a gente cumpriu mais uma vez, e o nosso compromisso de continuar investindo aqui em Caruaru, principalmente em calçamento, em asfalto e drenagem, porque quando a gente também assumiu a prefeitura em Caruaru, faltava muitas ruas serem calçadas e principalmente drenagem. Tivemos casos até aqui com as chuvas de carro que a água levou, morte que aconteceu infelizmente em 2017. Foi logo assim quando a gente entrou na prefeitura. E a gente vem fazendo um plano de execução dentro do que a gente fez do estudo de macrodrenagem aqui em Caruaru, e os investimentos vão continuar acontecendo também em macrodrenagem. Tivemos a oportunidade agora no PAC aprovarmos, junto ao governo federal, mais de 70 milhões de reais somente para obras de macrodrenagem, e a gente vai começar essa drenagem ainda esse ano, e outras obras também que a gente está aqui fazendo, obras de postos de saúde que a gente já licitou e já vai começar a obra de mais 2 unidades básicas de saúde em 2 localidades, Cidade Alta e São José, complexo esportivo também, 2 que a gente conseguiu recurso junto ao deputado federal Fernando Monteiro. Então, realmente são obras que precisam ser feitas, executadas, principalmente obras de infraestrutura, e melhorar a qualidade de vida e a segurança aqui da população de Caruaru. Qual é a prioridade na tua gestão? Algo assim que você que não quer deixar a prefeitura sem ter concretizado, ou pelo menos quer ter dado pontapé inicial? Olha, como eu já disse, o programa Minha Rua Nova com as obras de infraestrutura. Isso aí é prioridade nossa, e a gente vem fazendo convênios com o governo federal, com o governo do estado, calçando tanto na área urbana como na zona rural as ruas que precisam ser calçadas. Outro ponto que a gente vem investindo bastante são as várias ações que a gente consegue já ter resultados concretos
no que diz respeito à educação, falando de primeira infância. A gente tem aqui em Caruaru, todas as nossas vagas de creche são de tempo integral. A única cidade do Brasil que tem todas as vagas de creche de tempo integral é aqui, Caruaru. E o que isso significa? A mãe e o pai levam a sua criança para a creche, deixa ela de 7 horas da manhã, a criança passa o dia todo, sai às 17 horas, 17h30, com 5 alimentações, tomada banho, roupa trocada. Então, realmente é um grande avanço. E para as mulheres, para as mães dessas crianças, nas unidades, nas creches, nos nossos CMEs, temos a oportunidade de fazer cursos com essas mães para que elas tenham acesso a uma profissão, cursos profissionalizantes. Enfim, realmente são ações importantes, tanto de infraestrutura como da primeira infância. A gente já vem deixando essa marca, que começou lá com Raquel, mas a gente vem consolidando. A gente tem um centro de referência da primeira infância também. Ele é a única unidade desse formato no Brasil, um centro de primeira infância, com pesquisa, com formação para que os profissionais que trabalham na educação tenham esse cuidado ainda maior com as nossas crianças, com a primeira infância. Então, realmente, isso aí é um legado importante e a gente vai conseguir deixar isso aí nesses próximos anos. Que bom. Somos da mesma geração e estudamos juntos. Era comum avaliarmos de forma crítica os gestores da nossa época. Verdade, A gente até fez a aposta nesse sentido, acho que você lembra. Lembro. O que você vê hoje na política e na gestão pública que é diferente de tudo que você achava que era antes de você estar na política? É uma pergunta que não é fácil de responder. Assim, diferente de tudo, eu sou suspeito de falar porque meu pai já foi político e a gente tinha esse maior convívio com os políticos aqui na cidade de Caruaru. Mas hoje, isso são os especialistas que dizem que as gerações elas foram mudando com o passar dos anos. Antigamente, as gerações eram de 10 em 10 anos, 8 em 8 anos. Chegaram até fazer conta que cada geração era de 5 anos. Hoje, os estudos comprovam que a cada 3 anos a gente tem uma geração diferente. Ou seja, um mandato de um prefeito que dura 4 anos, né? Em todo o Brasil é assim. Esse mandato pode influenciar diretamente 2 gerações, o que não acontecia antigamente. Antigamente, se fazia essa conta de que cada geração era até mais do que 10 anos. Então, realmente, a gente não tinha a velocidade que a gente tem hoje nas mudanças e a população querendo uma resposta cada vez mais rápida para os desafios, para os problemas. Então, realmente, esse o que a gente não via e vê hoje é essa velocidade, Rochelle. Assim, tem que ser muito prático, dinâmico e tem que estar muito atento à população, ouvindo a população, fazendo pesquisas, até usando também as redes sociais que a gente faz, sempre está fazendo, mas também pesquisas, aquelas tradicionais, para que a gente seja o mais assertivo possível no menor espaço de tempo, agora tendo que cumprir também toda uma legislação específica que a gente tem. Você que é da área do direito sabe, são vários os órgãos de controle que fiscalizam e tem que fiscalizar os poderes, principalmente o poder executivo. Então a gente tem que ter essa ponderação de ser o mais rápido possível para resolver as demandas e ao mesmo tempo tá tudo juridicamente adequado para que o gestor não venha, e a gestão como um todo, não venha sofrer consequências negativas do mau uso do dinheiro público. Então, realmente, esse é o grande desafio. Velocidade com parcimônia. O desafio é isso aí, mas a gente vem trabalhando nesse sentido já. Corrija-me se eu estiver errado. Sua iniciativa na política veio pelo apoio de Raquel Lira. Isso. Que desde então vocês são muito próximos. Isso ajuda na governança do município.
Há críticas acerca dessa influência, como lida com elas? Rochelle, já existia essa proximidade com a família Lira. Meu pai foi secretário do pai de Raquel, na primeira gestão do pai dela, de 89 a 92. E mesmo assim, por exemplo, minha mãe, Messia, se formou com a mãe de Raquel, Messia também, aqui na SES. Então é um laço familiar antigo, mesmo antes de Raquel nascer, de eu nascer, enfim. E depois a gente cresceu nesse meio, Raquel seguiu o caminho dela, eu segui o meu, ela foi para a área do direito, fez concursos, enfim. Eu fui para a área empresarial, mas o destino fez com que a gente se encontrasse em 2016 para poder começar uma mudança de fato aqui em Caruaru. E essa proximidade, essa ligação é importantíssima para a cidade e para o estado como um todo. Por exemplo, eu vim agora, antes de estar aqui com você, eu estava no aeroporto aqui de Caruaru, junto com a equipe da Secretaria de Obras do Governo do Estado e nossa Secretaria de Obras também aqui, fazendo a última vistoria antes da licitação que vai acontecer para o aeroporto. O aeroporto, a gente sabe, aqui de Caruaru, ele tem mais de 40 anos, 50 anos, o aeródromo, enfim. Mas várias foram as promessas de todos os políticos que passaram, tanto pela gestão estadual e principalmente pela gestão municipal aqui, tentando conseguir recursos, dizendo que ia fazer e acontecer, e não foi feito. Mas quis o destino, quis Deus que Raquel estivesse como governadora daqui do estado, eu como prefeito, o próprio ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também estivesse sentado na cadeira de ministro para essa conversão de termos, de fato, uma ampliação e uma construção de um novo aeroporto aqui para a cidade de Caruaru, que é o que a gente sempre fala e detecta, e, enfim. Caruaru já é uma grande cidade, já tem uma pujança econômica assim, fora do normal. Falando de interior de Nordeste, Caruaru é a segunda cidade que mais gera emprego nos números gerais, falando de interior do Nordeste, tirando somente as capitais do Nordeste. Então, realmente, Caruaru já tem uma significância e uma relevância econômica muito forte, e com o aeroporto a gente vai dar uma guinada ainda maior. E fora os outros investimentos que é feito em parceria com o governo do estado, o diálogo que a gente tem também é aberto com o governo federal para a gente realmente ter uma cidade cada vez melhor e cada vez mais desenvolvida. Sobre polarização política, de que lado o prefeito está hoje? Liberal, assistencial, direita, esquerda? Não vou citar políticos, certo? Suas ideologias. Qual a que você mais se identifica hoje? Hoje eu estou do lado do povo de Caruaru. Que bom. A gente tem esse diálogo aberto com o governo federal, que é mais ligado à esquerda, e a gente tem programas importantíssimos do governo federal. Cito dois. O investimento em educação, que o governo Lula sempre priorizou, e isso é de tirar o chapéu, e eu sempre valorizei. Tanto é que aqui em Caruaru a gente investe também na educação e nos profissionais em educação. Os professores aqui de Caruaru todos recebem o piso salarial, até os professores contratados. Outra bandeira muito forte do governo Lula é o programa Minha Casa Minha Vida. Fomenta o setor da construção civil e dá oportunidade para que o cidadão tenha acesso a um imóvel. Somente esses dois aí a gente pode citar como programas e investimentos que realmente são relevantes para o Brasil e trazem resultado concreto. E falando de Raquel, Raquel é de Caruaru, a gente tem essa proximidade e os investimentos que há muito tempo não eram feitos aqui na cidade, até porque quando a gente entrou na prefeitura, o governo do estado era contra, politicamente falando, a cidade de Caruaru. A gente sofreu, ralou um bocado os primeiros anos, mas agora a gente tem condições de fazer entregas mais importantes aqui para o município
de Caruaru. E lado, direita, esquerda, isso é uma discussão muitas vezes vazia, que não acrescenta em nada soluções para os problemas que a população passa. Então, por isso que a gente tem que focar na população de Caruaru. Na última eleição, eu tive votos, a gente conseguiu ganhar no primeiro turno, tendo votos de quem tem uma ligação maior com a esquerda, de quem tem uma ligação maior com a direita. Então, eu acredito que o diálogo é fundamental para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, dialogar sempre com os poderes constituídos, o poder judiciário, o poder legislativo. A gente tem um diálogo muito franco com o poder legislativo aqui no município de Caruaru, que garante uma governança positiva, principalmente para o cidadão aqui da nossa cidade. Então, meu lado é o lado do povo de Caruaru, por isso a gente tem uma boa aprovação aqui na cidade, graças a Deus. Sobre essa afirmação, qual a sua opinião? Como você acredita que deve acontecer? Deve-se diminuir o papel do Estado e permitir uma maior liberdade econômica ou uma maior presença do Estado como ferramenta de controle de possíveis exageros e exploração? Equilíbrio. A gente tem que ter o equilíbrio. Eu tenho, como empresário, a gente sabe que quando o governo não atrapalha, já está sendo muito favorável para o empresário. E assim a gente procura fazer aqui. A gente vem fomentando, através, por exemplo, de leis, para que juridicamente exista uma segurança maior para quem vem investir aqui na cidade de Caruaru. A gente fez um movimento também, já no início da minha gestão, de dar um desconto, por exemplo, maior no IPTU. A gente deu um desconto maior no IPTU e conseguiu arrecadar mais. Com essa lógica, a gente vai mantendo o equilíbrio fiscal. Aquilo que precisa ser feito, eu sempre procuro fazer. Tem que ser feito, a gente tem que fazer. Então, parece redundante, mas assim, e óbvio, e tem que ser assim. O óbvio só é óbvio quando ele é praticado, né? Muitas vezes a gente tem que seguir recomendações de leis federais para que a gente tenha uma lei em Caruaru complementar e poder estar adequado à legislação. Então, são realmente ações que precisam de equilíbrio, mas falando de incentivo à geração de emprego e renda aqui no município, eu posso falar que sou liberal e os números comprovam isso. A gente vem tendo aí recordes na geração de emprego aqui na cidade de Caruaru. Caruaru hoje não, já faz uns 2 anos que a gente vem mantendo a dianteira no interior de Pernambuco e nesses últimos 2 anos, praticamente todos os meses, a gente fica somente atrás de Recife na geração de emprego aqui na cidade. Então, o nosso papel a gente vem fazendo, fomentando para que o setor produtivo, o setor privado, tenha de fato condições de alavancar os seus negócios aqui na cidade de Caruaru. Gestores municipais costumam adotar uma área ou uma obra como marco da sua gestão. Você tem esse projeto? Há algo a ser realizado ou em andamento com a pretensão de ser um marco específico? Você já falou da Rua Nova, o marco da Rua Nova, mas existe outro assim que seja um marco específico da sua gestão? Rochelle, a gente trabalha, feito eu disse anteriormente, com pesquisas e escutando todos os setores da sociedade civil organizada, enfim, todos os poderes. Se você for perguntar a cada setor, se você for perguntar ao setor da cultura, os artistas de Caruaru vão dar o depoimento, como a gente tem gravado, enfim, e tem exposto nas nossas redes sociais, depoimentos assim, de livre e espontânea vontade deles. Eles afirmam que o gestor que mais olhou pela cultura da cidade de Caruaru fui eu. E está sendo, né? Se você olha para o setor da construção civil, nunca se construiu tanto aqui em Caruaru. Obras, não só do Minha Casa Minha Vida, mas de empreendimentos com alto valor agregado. Classe empresarial, o número de empregos, a gente ficando somente atrás de Recife. Enfim, são várias as áreas, eu não vou adotar uma, porque a gente consegue, de maneira equilibrada, atender o que cada área específica. Claro que umas mais, outras menos, e depende também da velocidade. Por exemplo, quem é ligado ao esporte e que gosta de velocidade, está esperando a resposta do autódromo. O autódromo a gente não consegue fazer
da noite para o dia, mas a gente já tem planejamento e até o final da minha gestão a gente vai ter um autódromo de novo reativado. O próprio aeroporto é uma ação em conjunto. Governo do Estado, Governo Federal e Prefeitura de Caruaru, até porque toda a área de expansão do aeroporto foi cedida pela Prefeitura de Caruaru. Então são várias as áreas que a gente tem atuação, a gente só pode responder isso quando acabar essa minha gestão e alguma coisa assim chamar mais atenção do que outra. Mas hoje a gente tem, graças a Deus, um governo muito equilibrado. Prefeito, deixe uma mensagem para os estudantes de Direito aqui da Faculdade Assis Unita. Quero parabenizar todos os estudantes, não só de Direito, mas todos que são estudantes aqui no município de Caruaru. Muitos desses estudantes são de outras cidades e veem em Caruaru uma oportunidade de crescimento profissional e, a partir daí, constituir família, enfim. Falando um pouco de Prefeitura de Caruaru, a gente vem, Rochelle, fazendo, e já passou por várias etapas, já está no finalzinho dessas etapas, a gente vem fazendo o maior concurso público da história de Caruaru. E quando a gente fala em direito, muitos desses alunos têm esse objetivo, estudar para concurso. E Caruaru também é uma terra de oportunidades nesse sentido. E a gente fica à disposição dos alunos de direito que daqui a pouco estão formados. A gente vem conversando aqui com quem faz parte da OAB, vem novidade por aí até de incentivo para que esses profissionais eles comecem a atuar no mercado. Nesse segundo semestre a gente vai fazer uma grande ação também que os estudantes de direito e principalmente os recém-formados vão gostar muito. Podem ficar tranquilos. Que bom. Iremos encerrar por hoje. Quero agradecer a sua presença aqui hoje. Sei da agenda que tem muitos compromissos e mesmo assim se dispôs a estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada. É um prazer enorme para mim tê-lo como amigo e prefeito da nossa cidade. Venho acompanhando sua trajetória. Isso me dá uma alegria muito grande ver o seu crescimento pessoal como gestor da nossa cidade. E espero Caruaru crescendo, com sua evolução crescendo cada vez mais. Muito obrigada. É isso, eu estudei com o Rochelle faz muito tempo. O bom é que continuamos jovens. Não fale essa história bonitos, que faz muito tempo, né? Não, né? E a gente fica, claro, feliz em poder ver também Caruaru crescer junto com os nossos amigos e com toda uma geração. E é como eu costumo dizer, Rochelle, a gente faz parte de uma geração e na nossa gestão, principalmente enquanto gestor, enquanto prefeito, a gente cuida para que as próximas gerações sejam melhor do que a nossa. Que bom. Não é isso? Obrigada. Quero agradecer também a Rafael Torres, que é o responsável por toda a manutenção aqui do estúdio, gravação, edição. Muito obrigada, Rafael. Sempre um carinho tão grande para me receber aqui dentro. Obrigada. Quero agradecer também a oportunidade que a SES Unita me proporciona de estar com esse conteúdo, esse projeto aqui firmando parcerias, recebendo amigos queridos e evoluindo e crescendo. É isso. Obrigada.